Muito bem, nós vamos começar com a Ana Carla Fonseca. A Ana Carla é uma referência em economia criativa, cidades criativas, negócio e desenvolvimento. É doutora em urbanismo pela USP e diretora do Garimpo de Soluções. Escreveu vários livros pioneiros, tendo sido agraciada com o prêmio Jabuti em Economia, por Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável, em 2007. Finalista em urbanismo com cidades criativas, em 2012. É assessora para a ONU, coordenadora técnica do projeto Território Criativo do Distrito Federal e participou da construção do Plano de Economia Criativa do Estado de São Paulo. Venceu o Prêmio Cláudio em 2013 em negócios e foi apontada pelo El País como uma das 8 personalidades brasileiras que impressionam o mundo. É professora convidada da FGV e de universidades na Argentina e na Espanha. Portanto, eu peço que a Ana Carla, inicie os nossos trabalhos hoje. Eu peço licença à mesa e a vocês para ficar de pé, porque assim eu consigo ver todo mundo melhor. E, como boa pessoa hiperativa, eu não consigo ficar sentada muito tempo. Agradeço muitíssimo o convite, a apresentação, a acolhida, a oportunidade de estar com vocês. Como vocês viram pelo meu currículo, eu não sou especialista em cultura de paz, mas eu trago um olhar da economia e do urbanismo e me sinto, de certo modo, atrevidamente qualificada para falar do assunto, ou no assunto, por ser mãe, professora e cidadã. Então, acho que esse trio já nos ajuda com algum recorte. Vou pedir ali ao Vinícius que fique de contra-regra, por favor. Eu gostaria de trazer a vocês essa nossa discussão pelo viés das cidades criativas, começando com isso, por favor. Começando com esse menininho aqui, que nos traz uma mensagem muito clara de que o futuro não é mais como era antigamente, de fato. E como a gente tem muito debate para fazer, eu vou direto a um ponto que me parece extremamente relevante para quem trabalha com educação em todas as dimensões, que é o do futuro do trabalho. Quando a gente fala de futuro do trabalho, tem algumas estatísticas que sempre parecem alarmantes, e o que me interessa é menos onde a gente vai chegar, e sim o processo que a gente vai seguir para chegar lá. Então, o que nos dizem essas estatísticas, essas estimativas todas das fontes mais diversas? Elas convergem para chegar à conclusão de que até 2055, 50% das atividades vão sumir, não das profissões, mas das atividades que a gente desenvolve no dia a dia. Também aquelas coisas também mais processuais, repetitivas, burocráticas, que a gente corre, chega no final do dia e fala, nossa, eu corri o dia inteiro e não fiz nada, e agora eu vou fazer alguma coisa que é o que faz o meu sangue ferver, que é para isso que eu estou aqui no mundo. A estimativa é que essas questões mais repetitivas e burocráticas tendem a ser substituídas por inteligência artificial e por robótica. Se a gente souber aproveitar isso, vai ser ótimo. Se a gente não souber aproveitar, a gente tem um problema. O que mais nos dizem essas estatísticas, indo para uma imagem muito forte? Que não significa que o futuro do trabalho seja como este hotel no Japão, no qual a gente entra para fazer a entrada no hotel, enfim, o check-in, e tem uma avatar, não é uma pessoa, porque a proposta do hotel é mostrar para a gente como, numa época tão digitalizada, é fundamental o ser humano. Então, a gente entra e não dá de cara com uma pessoa, dá de cara com um avatar, e se vocês não gostarem dessa moça, pode ser também esse avatar. Então, vocês podem escolher para onde vocês vão fazer o check-in. É absolutamente estarrecedor, né? Porque daí vem um robozinho, leva a mala da gente embora, daí a gente chega no quarto e tem um assistente pessoal que é outro robozinho, e a gente não vê gente, salvo, claro, eventualmente os outros hóspedes. Mas a proposta, eu acho que é justamente mostrar que a partir do momento que a gente tem tanto impacto das tecnologias, o caráter humano é o que faz a diferença. Como é que a gente resgata esse caráter humano também nas nossas atividades, né? Para onde nos leva esse futuro em termos de educação? E como é que a gente pode fazer com que a educação ajude esse futuro a ser um futuro mais palatável, aproveitando essas transformações como possibilidades de crescimento para todos nós e não como algo que nos deixe reféns das tecnologias digitais. Esse quadro está muito clarinho, mas eu espero que dê para ver. Na verdade, é uma elucubração, que foi feita em base a várias tendências para explicar quais são as tais das habilidades do futuro. Como se eu dissesse para vocês, a gente vai fazer uma viagem, eu não sei para onde a gente vai, mas façam as malas. Está fácil, né? O que eu ponho na mala se eu não sei para onde a gente vai? E a gente não sabe que roupa a gente vai pôr na mala, talvez. A gente vai colocar o básico.
Mas a gente sabe que algumas coisas invariavelmente vão para a mala. Vão. Pasta de dentes, roupa de baixo, tem coisas que, para onde for, a gente coloca na mala. Essas são as tais das pastas de dente que a gente vai colocar na mala. E o que nos dizem esses estudos, essas estimativas? Que essas características, essas habilidades, que são tão humanas e são tão do presente, conforme a gente vai sendo circundado pelas tecnologias digitais, a gente vai atrofiando se não tomar cuidado. Exemplo prático, a gente tem ali, por exemplo, visualização espacial. Saber chegar daqui até lá orientando-se pelo espaço. Com o advento de coisas maravilhosas como o Waze, o Google Maps, que a gente fala, quero chegar, sei lá em que lugar por onde eu vou e é mais rápido, o que acontece normalmente? A gente delega para o Waze ou para o Google Maps e fala, eu quero chegar lá, e esquece de para onde a gente está indo. Quando a gente vê, a gente já chegou. E a gente nem percebeu o que ocorria ao redor no meio do caminho. Se acabar a bateria do celular, a gente corre o risco de não saber chegar em casa. Né? O que esses alertas nos trazem? A potencialidade que a gente tem de utilizar essas tecnologias, a partir desse exemplo, não para que a gente atrofie essa habilidade de se situar espacialmente, mas sim que a gente utilize essa tecnologia para dizer, olha que bacana, tem esse trajeto que eu não sabia, eu nunca tinha pensado que essa rua junta com aquela, que legal é a gente expandir a capacidade de visualização. E o mesmo serve para todas as outras habilidades, porque a gente nunca vai ser mais capaz de juntar conhecimento do que um mega super top computador de ultíssima geração. Então, a gente tem que resgatar o que para a gente é mais importante. E o que para a gente é mais importante são as características humanas. É isso que não vai ser substituído pela robótica. E o lindo dessa proposta, se a gente souber trabalhá-la, com todos os riscos que traz, é que essas características têm o que, a meu ver, dialoga intrinsecamente com a proposta de cultura de paz. Então, a gente tem inteligência emocional, tem empatia, tem análise sistêmica, tem flexibilidade cognitiva. Todas as coisas são fundamentais para a educação de um ser, os nossos alunos, nós mesmos, os cidadãos de modo geral, e que a gente pode potencializar ao longo dessa discussão. Então, pode passar rápido, Vinícius, porque agora são só os retângulozinhos vermelhos e o que me interessa é o próximo slide. Então, eu trouxe aqui para vocês um percurso de vários exemplos práticos de coisas que me parece que vão provocando esse despertar de um melhor aproveitamento dessas habilidades do futuro. Que, de novo, são habilidades do presente e que a gente tem que cuidar para não perder no futuro. Quando a gente fala de como o impacto das tecnologias atinge, inclusive, as aulas e o pós-aula e o trabalho das crianças nas escolas, se vocês colocarem, muitos de vocês já devem ter feito isso, se vocês colocarem educação, futuro, o que for, vocês invariavelmente vão encontrar toda uma série de traquitanas, de aplicativos, de tecnologias, de softwares que falam, olha só, a gente consegue agora fazer um ensino à distância super capilarizado, como é o caso do Geek, que dá outras inclusões. A gente tem toda uma série de aparelhos aí que vão ser o futuro, porque a criança vai estar se relacionando. É um pouco essa imagem. Agora, o bonito, me parece, quando a gente pega um país, de onde veio, inclusive, esse, que é a Finlândia, que é sempre considerada uma referência em educação, e que é o primeiro país, inclusive, a implementar o ensino transversal, né, no básico do ensino, a gente também tem iniciativas como essa, de uma empresa chamada Lifta, que resolveu que a grande delícia das tecnologias é desenvolver as habilidades sociais. Então, como é que utiliza as tecnologias sociais, as tecnologias digitais para isso? Essa empresa o que faz é ter duas pessoas que já viajaram o mundo inteiro, por todas as circunstâncias que vocês puderem imaginar, fazendo documentários. E elas criaram filmes, documentários, que têm a capacidade de nos levar a participar da vida dessas pessoas que foram documentadas numa experiência 360 graus. Então, a gente coloca um óculos e a gente participa daquele jantar que está ocorrendo numa comunidade, no Afeganistão, com as pessoas sentadas ao redor da mesa, a gente consegue se servir do prato que está ali, porque na concepção deles, eles testaram isso já em vários países, a partir do momento em que a pessoa se sente naquela situação, ela tira os preconceitos que ela tinha do desconhecido, né? Ou todos os estereótipos que foram se formando a respeito daquilo que ela não conhece. Então, olhem que interessante como a gente consegue utilizar, de fato, esse desafio, né, de utilizar as tecnologias digitais a favor do caráter mais humano. Ou HandTalk, que é uma tecnologia nossa, que ganhou um prêmio, inclusive, mundial da ONU de Inovação Social, desenvolvido por 3 meninos de Maceió.
Alguns de vocês devem conhecer. Alguém utiliza ou conhece o HandTalk? Pronto. Se vocês quiserem, inclusive, baixar no celular, surgiu pela empatia de um desses rapazes que, ouvindo uma entrevista, pegou o depoimento de uma mãe de um surdo-mudo, dizendo: eu me comunico com Libras, trabalho maravilhoso com meu filho, mas eu queria ter certeza que ele entende a intensidade de eu te amo quando eu digo eu te amo. E o menino falou: meu Deus, como assim? Né? Então a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Essa mãe precisa ter certeza que o filho entende a intensidade de eu te amo. E ele, comunicador social, junto com um rapaz que era de administração e um outro que era de TI, se reuniram e desenvolveram esse aplicativo que a gente baixa no celular e é mediado pelo Hugo, esse avatar. Conforme a gente vai falando, ele vai traduzindo por meio da tela do celular para a pessoa que utiliza a linguagem de Libras e vice-versa. Inclusive, se alguém tiver site, blog, o que for, a gente consegue colocar o Huguinho e ele fica ali traduzindo os textos e vídeos. Olha que coisa maravilhosa, né? 3 meninos, isso é empatia, né? Que conseguem efetivamente fazer com que as diversidades se somem, né? E não sejam excluídas por meio desse aplicativo, por exemplo. Ou esse caso da Guatemala, em que uma menina de 20 e poucos anos, percorrendo o país alucinada por artesanato, falou: essas comunidades hoje não são entendidas, eu vou comprar uma pulseira, uma blusa, o que for tradicional, que tem um trabalho às vezes de 3, 4, 5 meses, como as nossas rendeiras tradicionais, e as pessoas falam: nossa, que caro, e na verdade é baratíssimo que elas estão vendendo, porque elas não têm nem noção do valor, as pessoas não entendem o valor por trás do preço. E ela criou então uma tecnologia em que as crianças nas escolas recebem um tutorialzinho, que é um vídeo dessas senhoras trabalhando, e junto recebem uma caixa com os ingredientes para tentar fazer o mesmo. E elas vão percebendo que cortam um 12 ali para conseguir fazer alguma coisa que se aproxime. Nossa, né? A gente expande o olhar sobre tantas outras iniciativas. Ou essa iniciativa da Argentina, copiando inclusive uma proposta francesa bem-sucedida, em que as crianças nas escolas, e isso virou matéria obrigatória nas escolas básicas, as crianças são levadas a escrever roteiros de filmes. Por quê? Porque na hora de eu escrever um roteiro, eu tenho que colocar o chapeuzinho do outro, para criar personagens, para ver o que acontece nessa situação, tenho que buscar um raciocínio crítico, uma linearidade de raciocínio, que é o que as crianças hoje têm muita dificuldade, todo mundo faz 15 coisas ao mesmo tempo, mas se atrapalha na hora de entrar na profundidade de uma discussão, por meio de algo que elas adoram, que é escrever um roteiro de cinema. A Argentina vem investindo muito em cinema, né? A gente sabe do impacto disso, inclusive nas nossas telas, uns filmes maravilhosos, e criaram um distrito audiovisual. Mas olhem como essa proposta, inclusive de cultura de paz, não tem como se desvincular do contexto urbano, no contexto no qual a pessoa mora. E no caso do Brasil, 86% da população mora nas cidades, dos mais diversos portes. Nesse distrito audiovisual, quando eles começaram a juntar as empresas e ver como se relacionavam, fazer filmagem na rua, eles falam assim: mas espera lá, a gente não está chegando aqui numa área de ninguém, tem cidadão nesse contexto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, e isso para mim também tem muito a ver com cultura de paz, é pedir permissão às pessoas que cá estão, desse ser considerado um, entre aspas, distrito do audiovisual. E chegaram, por exemplo, a dona Maricota, ou como ela se chame, que é uma senhora que mora lá, e que tem gerânios na janela, e a dona Maricota fala assim: eu adoro a ideia de meus gerânios aparecerem no filme que vai estrear depois do mundo, e eu ligar para minha vizinha que mora sei lá onde, e falar assim, a minha amiga que mora sei lá onde, fala assim: não deixe de ver, porque o meu gerânio está lá na cena número 12, etc. Nossa, a gente se identifica com o cinema. Mas se eu sair às 6h30 da manhã atrasada para fazer uma consulta ou trabalhar o que for da aula, e a rua estiver fechada para fazer uma filmagem, não tem tanta graça. Então, como é que a gente envolve as pessoas num projeto que se desenvolve ao lado delas? E aí a ideia justamente dessa comunicação jocosa é para todo mundo que está lá se sentir protagonista, e a dona Maricota vai virar Marilyn Monroe do distrito audiovisual, né? Para se sentir contemplada nesse processo também. E eu não tenho como não falar de um tema que eu acho que é muito presente para a gente, que é, e deveria ser muito mais, aliás, dos imigrantes, refugiados, ou seja, daqueles que saem de casa por falta de escolha. E a gente acha que isso muitas vezes está tão distante, está lá, assim, olha, os refugiados, a Síria, o Congo, mas aqui a gente está falando de Haiti, de Venezuela, de tantas outras tragédias muito próximas geograficamente a nós, e que dão margem a outras soluções que para mim são absolutamente valorosas e que conseguem mostrar para a
gente muito do que a gente pode fazer para gerar essa sincronia com a vida do outro. Pode mudar, Vinícius, por favor. E aí a gente chega a duas propostas, inclusive, que estão ativas, se vocês querem verificar. Uma é a conectados.cc, em que a gente entra e fala assim, olha que legal, eu quero aprender a fazer comida haitiana. Ih, que máximo! Como é que eu faço para aprender a tocar música peruana? Ou o que for. E por meio dessas habilidades, características tão únicas do que seriam esses países, a gente consegue ter relacionamento com outras pessoas, né? Entender o ponto de vista delas, parar de estereotipar, inclusive, quem está do lado da gente, muitas vezes sem escolha. E outra nessa linha, e que eu fico felicíssima, toda vez que eu entro no site e falo, quero fazer uma coisa, puxa, que pena, não vai dar, já está esgotado, pelo fato de estar esgotado, é a Migraflix, que funciona exatamente assim. A gente pega as várias habilidades, vê ali, olha que bacana as oficinas, é canto, tu usa o que for, e a gente se inscreve e, invariavelmente, estão esgotadas. Não é lindo isso? Eu acho máximo. Vamos em frente. Isso. Pronto. E eu acho que a gente entra numa discussão, que eu vou deixar para vocês, porque eu não seria atrevido o suficiente para respondê-la, que é que Campinas a gente quer ter na proposta de uma cidade criativa. E quando a gente entende o que é uma cidade criativa, na verdade eu tenho que dizer a vocês que há muitas cidades que já vêm se adjetivando de criativas. E não há um consenso acerca do que seja, é criativa, é mais criativa, é menos criativa, é quem está na frente da outra, enfim, acho que essa competição não leva a nada. Para mim, uma cidade criativa é uma cidade que se reinventa. De modo que se vocês, e eu já falo um pouquinho mais sobre isso, se vocês colocarem no Google, onde for, cidade qualquer, criativa, vocês vão encontrar um mundo de logomarcas, de imagens. Aqui a gente poderia ter 15 slides só mostrando no mundo inteiro que se chamam de criativas. Então, para ter um pouco mais de organização de raciocínio e não falar bobagem, a gente reuniu 18 colegas de 13 países, propositadamente tão diferentes quanto Taiwan, Noruega, Colômbia, por onde vocês passam. O que vocês entendem por uma cidade criativa? O que caracteriza uma cidade criativa? Porque se a gente parar para pensar, criativa, ou sustentável, humana, empreendedora, inteligente, o nome que se der, não é a cidade, mas é o cidadão, né? Se o cidadão não for criativo, a cidade nunca vai ser criativa, porque a cidade é uma soma desses cidadãos, idealmente sistêmicos, né? Idealmente é um ser vivo. De modo que eu acho que a utopia serve para a gente se aproximar dela. E nessa proposta a gente tem 3 eixos balizadores, agora eu vou muito rápido, só para não tomar o tempo dos colegas. A primeira característica que saiu desse estudo, independentemente da escala, da situação socioeconômica da cidade, são as inovações tecnológicas, sociais, enfim, a capacidade da cidade se virar e estar sempre tentando se renovar para os seus cidadãos. Esse é um caso lindo de Seul, ou uma cidade onde vocês veem um rio, tinha uma avenida completamente congestionada o tempo todo, as pessoas dentro do carro perdendo tempo, perdendo vida, e um vice-prefeito falou, sabe o que, para resolver esse congestionamento a gente vai tirar a avenida. E as pessoas racharam. Tinha metade falando, você está maluco? E tinha outra metade falando que máximo. E, felizmente, a metade que falou que máximo ganhou. E eles destamparam essa avenida. E por que o congestionamento hoje nessa região diminuiu e não aumentou? Porque a partir do momento que eu tenho opção, eu vou andando, eu vou interagindo com o outro, eu vou fazendo compra na lojinha da esquina, em vez de depois ir até aquele mega super top que fica a 3 quilômetros da minha casa, com tudo que isso tem de decorrência de impacto ambiental e não só. E pela diversidade, a gente vai, inclusive, fazendo com que a cidade seja mais criativa, a gente seja mais identificado com a vida do outro. Olhem que caso fascinante. Mas eu volto e meia e me pergunto, se a gente tivesse um vice-prefeito, prefeito, governador, o que fosse, arrojado a esse ponto de falar, está congestionado, tira a avenida, se a gente, cidadão, toparia. Porque não adianta a gente falar, nossa, o cara é mega arrojado, mas para mim é um pouco demais. E volta e meia a gente está esperando alguém super arrojado. Então acho que a gente tem que se provocar a ser tão arrojado quanto aquilo em que a gente espera que esteja sentado na cadeira onde a gente vai pô-lo. Seja o nível que for. Agora vamos rapidinho, Vinícius, por favor. Tem esse caso da França em que estudantes falaram a gente precisa reduzir o consumo energético, mas espera lá, a gente está olhando o problema diferente, na verdade a gente está falando de luz. Então, em vez de reduzir o consumo energético, que a gente usa energia para fazer luz, a gente vai pesquisar os animais que têm luz própria, que têm bioluminescência. Para resumir uma longa ópera, isolaram a bactéria responsável pela bioluminescência das lulas de grande profundidade, fizeram um tipo de um verniz que eles conseguem aplicar em vitrine, em imobiliário urbano, em placa de rua, do que for, gastando 0 energia e resolvendo um problema que é de impacto mundial. Então, olhem como a gente consegue
tem um esqueleto de silicone. Quando a criança está incomodada, ela aperta aquele esqueleto de silicone e esse esqueletinho, que tem biosensores, transmite todos os sinais vitais, oxigenação do sangue, temperatura, pressão, para o aplicativo do pediatra. Olha que coisa fascinante. 2 molecas estudantes. A gente vai trazer essas meninas, inclusive, para o Brasil, dia 10 de março, num encontro em São Paulo, e vai ter transmissão online, quem não puder ir, depois eu deixo o endereço com vocês também. E várias outras iniciativas. Vinícius, vamos lá. Agora tem toda uma linha, não é só ursinho, tem girafinha, tem leãozinho, tem tudo. Agora, uma segunda característica, essa tortura, é para eu lembrar, trazer para vocês, que a segunda característica de uma cidade criativa são as conexões. E conexão é isso, sacanagem, né? Conexão é isso da gente se sentir próximo do outro, que talvez nem esteja na nossa pauta. Só que quando a gente olha uma imagem dessas, a gente fala, que lindo bolo de... Não é? Ninguém fala, que lindo bolo de chocolate, farinha e óleo e ovos e fermento, não é? Só que se a gente tirar o fermento não empantuma, se a gente tirar o ovo não sola, se a gente não desanda, e a gente olha a cidade ou a sociedade como se fosse só o chocolate. E o resto da turma? E o resto dos lugares? Então, quando a gente fala de uma cidade criativa, a gente tem que somar os ingredientes, porque são esses ingredientes que fazem a cidade ter um gosto próprio, né? E a gente precisa ir afinando o gosto da cidade que a gente quer para a cidade da gente. Vai passando rapidinho, não precisa nem parar, Vinícius, eu só vou contando. Vinícius, não me abandone, por favor, continue. A gente se expandir os mapas que a gente faz da cidade da gente, né? Normalmente a gente fala, minha cidade ali tem... Que coisa, eu sempre, onde quer que eu vá, eu sempre encontro alguém que eu conheço, parece que a cidade é tão pequenininha, porque a gente está sempre vivendo em ilhas, né? A gente precisa expandir esses mapas da gente sobre a própria cidade. A cidade de São Paulo fez há muitos anos um projeto muito bacana, que dá para fazer bastante com as crianças e com os jovens, que são as sensações. Eles resolveram perguntar para as pessoas, nesse caso eram turistas, mas não necessariamente seriam, quais são os lugares da cidade que despertam suas sensações prazerosas. Nossa, eu vejo uma coisa linda, eu passo por ali, eu já começo a salivar porque tem um perfume de não sei o quê. E a partir disso eles construíram o mapa das sensações que se sobrepõe ao mapa da cidade tradicional. Então, olha que legal, eu quero me nutrir, eu quero me sentir sinestesicamente ampliada, eu vou lá nesses lugares. É uma coisa muito bacana porque desperta os sentidos das pessoas, mais do que a razão delas sobre a cidade. Esse caso de Joinville, em que eles fizeram uma parceria entre o asilo da cidade e o canil da cidade, de modo que os idosos humanos adotem os idosos caninos, e está um mais feliz do que o outro, ninguém mais tem depressão, está todo mundo ocupado o dia inteiro, dando risada e lambida à vontade, resolve 2 problemas de uma vez só. Esse caso que vem da Inglaterra, em que os moradores de rua são convidados a serem guias da cidade, porque ninguém conhece melhor a cidade do que eles. E eles recebem por isso, e a pessoa que antes o via como, puta, olha o cara de novo aqui na minha frente, descobre que tem alguma coisa a aprender sobre a sua própria cidade, a sua própria rua, com aquele cidadão que está na frente da casa dele. Esse aqui do Chile, em que para mostrar os animais de rua, que, enfim, são um problema nosso, né, porque a gente os pôs invariavelmente indiretamente na rua, eles amarram um balãozinho e a pessoa está lá, de repente chega um balãozinho dizendo, olá, e olha, e é um cachorrinho e fala, caramba, olha só os seres invisíveis que a gente tem na cidade, vai expandindo esses olhares sobre outros seres que não só os humanos, ou essa Viva Ciranda, que é de Santa Catarina também, em que eles pegam os empreendimentos agrícolas, dos quais os jovens não querem mais estar, porque são super frente aos outros, especialmente os urbanos, e levam as crianças para irem lá tomar merenda, aprender como é que faz. Olha, como é que eu planto batata? Que máximo! E aí vão ampliando de novo a visão, inclusive da formação da cidade. E tem as fotos, e eu não sei quem fica mais feliz, são as crianças, se são os visitantes adultos ou se são aqueles que estão na 4ª, 5ª geração. Esse caso de Lisboa, em que é um orçamento participativo nas escolas municipais, e dão lá uns caraminguás e falam, molecada, onde vocês acham que a gente tem que aplicar esse dinheiro para a cidade? E antes eles achavam, no início, que a molecadinha pediria uma quadra de basquete na praça, pensando no próprio umbigo, e descobrindo, quando a gente pergunta para a criança ou para um jovem, o que você quer para a sua cidade, o olhar dele sobre a cidade também se amplia. Então, eu quero resolver a calçada onde a dona Joana levou um tombo e se machucou, eu acho que tem que restaurar a fachada da ferrovia, porque, afinal de contas, é a história da nossa cidade, né? São os futuros cidadãos. Então, a gente tem que trazê-los a bordo também. Fala rapidinho, Vinícius. Ou esse que vem da Itália, a cidade das crianças, em que as crianças têm um bloquinho no bolso e saem dando voltinhas com as professoras no
quarteirão. Daí, de repente, elas vão atravessar a rua, piazadinha mesmo, vão atravessar a rua e descobrem que tem um carro parado na faixa de pedestres, tiram um bloquinho e falam: olá, meu nome é Luizinho, eu tenho 5 anos, fui atravessar e não consegui. Se eu fosse seu filho, eu morreria de vergonha. E coloca a multa moral no... Dói? Ui, se dói. E assim a gente vai expandindo as possibilidades. Vamos lá, Vinícius, corre. Conexões com os rios, como é que a gente faz as pessoas entenderem o que está por baixo, que faz tão parte da nossa história e que a gente vai esquecendo. E, por fim, nessas características todas de inovações, de conexões, tem uma que eu queria pontuar que é super importante, que é a da cultura. E quando a gente fala de cultura, vamos lá, Vinícius, estou contando com você. Quando a gente fala com cultura, mais um, por favor, não é só dos setores artísticos, mas é da cultura da cidade. É quão acolhedora é a cidade, quão bem eu me sinto na cidade. Esse caso não é nosso, esse eu roubei da internet, achei o máximo, de uma cafeteria nos Estados Unidos, em que as pessoas estavam tão pelas orelhas na cafeteria, de todo mundo ser grosso, que eles resolveram colocar um cavalete na porta dizendo: um cafezinho custa $5. Um cafezinho, por favor, custa $3. Bom dia, um cafezinho, por favor, custa $1,75. Que Campinas será que a gente quer ter, né? Porque não adianta, a gente tem que juntar isso tudo. E para finalizar, só 2, 3 casos muito rápidos mais, aí a gente tem um projeto que já foi desenvolvido em várias cidades do mundo, que é fazer as tramas urbanas. Então a artista fica com uma cadeirinha, a mesinha e uma cadeirinha para alguém do lado, e chega para a pessoa e fala assim: quando você quer um local onde você se sinta bem na cidade, onde você vai? E a pessoa vai lá e naquele mapa da cidade tece o lugarzinho. Fala: olha, aqui eu vou fazer um fiozinho verdinho. Por onde você não passa na cidade, porque você de alguma forma se sente agredida, faço um vermelhinho. E vão configurando o mapa da cidade, desse grande tecido urbano, a partir das experiências reais das pessoas. E é muito interessante ver como esses mapas nem sempre se justapõem àqueles oficiais com os quais a gente trabalha. Por último, para encerrar, mais uma, só, tem mais um tecido, são tantos tecidos. Arte de rua. Né? Como a gente revela o bonito dentro do feio. Então, puxa, nossa, está tudo rachado, tudo quebrado, bota um band-aid. A gente começa a dar risada. Né? Não dá para ser criativo, inovador, pensar de uma forma mais tranquila, ter simpatia pelo outro, ter empatia pelo outro, se a gente estiver sempre de mau humor. Então, como é que a gente se destrói dessas carapaças e fala: não, então vamos lá, quem sou eu mesma? E aí a gente tem N outras experiências super bacanas vinculadas à arte de rua, para mostrar o que está lá, mas não se dava a ver, para conseguir fazer com que as conexões improváveis ocorram. Eu vou parar nessa. Eu aposto com vocês que, saindo daqui, se vocês encontrarem 3 moitinhas, vocês vão começar a olhar as moitinhas e falar assim: aqui eu acho que, de repente, né? Bacana dessa nossa expansão de possibilidades, da criatividade, é a gente conseguir se permitir pensar diferente, né? Porque senão a gente não consegue mudar nada. E o muito bonito disso é que tudo isso é contagioso. Então, é que nem risada de bebê, né? Tem bebê dando gargalha, todo mundo no final acaba entrando na onda, porque é irresistível. E eu acho que é isso que as nossas cidades e nós mesmos merecemos, né? Para as nossas gerações e para as que estão vindo por aí, tá bom? Muito obrigada.